Pronto, já começou. Boa noite, gente. Então, vamos iniciar agora, né, esse debate, seminário, né, de tantos assuntos, mas que a gente pode reduzir em recursos cíveis, ação rescisória e processo cautelar. Então, os discentes são Luísa Brito, Ana Teixeira, Rebeca Souto, Paula Catarino, Ingrid Ribeiro, Thalita Ribeiro e Kátia Albuquerque. Bem, a gente vai começar falando sobre agravo de instrumento. E aí vocês me perguntam, né, o que que seria esse agravo de instrumento? Bem, é, vou passar. Passa o slide. Então, o agravo de instrumento, né, nada menos e nada mais que é o recurso cabível contra decisão interlocutória. Decisão interlocutória, né, é tudo aquilo que tem um conteúdo decisório, mas não é uma sentença. E ainda elas são divididas em duas, que são as interlocutórias agraváveis e as não agraváveis. O nome já diz o que é necessariamente, né? Agraváveis. Cabe o agravo de instrumento. Não agraváveis, não cabe. E bem, as agraváveis são justamente, né, aquelas decisões que são elencadas no artigo 115, né, na fase de conhecimento, e todas as interlocutórias em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e em inventários e partilha. Já as não agraváveis são todo o resto, na verdade. E uma coisa interessante é que nas agraváveis, elas têm um cumprimento, né, imediato, mas as não agraváveis, né, elas não se sujeitam a essa preclusão imediata, né? E a impugnação é feita em apelação ou contra razões, né? Sendo que tem uma regrinha no artigo 278 que vai falar, né, que precisa suscitar o vício na primeira oportunidade para falar nos autos. Pode passar. Agora, lembrando, tem uma coisa também, que são duas situações especiais quando a gente vai tratar dessas sentenças e decisão. É que, por exemplo, você tem a decisão que decreta a falência, tá? Que é agravável, e a decisão que julga a liquidação em sentença, que não é que, como eu posso dizer, ela encerra a fase de conhecimento, tá? A liquidação é uma nova fase de conhecimento e tudo, mas ela é impugnável por apelação. Porém, né, as interlocutórias que ocorrem durante esse tempo de liquidação, elas sim são agraváveis. É importante saber disso. E eu também trouxe aqui para a gente ver, né, a evolução do agravo de instrumento, porque foi muita coisa. Foi muita coisa que aconteceu. Então, primeiro a gente começou com dividindo os agravos, né? Eram três agravos: o de petição, de instrumento e no auto do processo. Só que aí, em 1973, né, o agravo de instrumento o agravo de instrumento ele passou a ser contra qualquer interlocutória. Se eu não me engano, também acabou com o agravo de petição. Por isso que o agravo de instrumento ele se tornou essa coisa tão ampla, né? E houve a opção do agravo retido. Já na lei 9.139 de 95, houve uma unificação no termo agravo, certo? E aí também teve uma interposição direta no tribunal e um prazo unificado lá de 10 dias. Na Lei 10.352, ele já amplia bastante as hipóteses de retenção obrigatória, tá? E na Lei 197 de 2005, o agravo retido vira regra. Então, é como se eles invertessem toda a situação, né? Então, o agravo de instrumento só cabe em casos excepcionais. E no CPC de 2015, né, acaba o agravo retido
devolve a taxatividade legal, né, ao regime de interlocutórias agraváveis, sendo que só a lei cria esse tipo de hipótese, né? A convenção processual, ela não pode, por exemplo, ampliá-las. Pode passar. E bem, é, algumas coisas. Por quê? Nós temos as hipóteses do agravo de instrumento, né? São as hipóteses do artigo 15 do CPC. E são várias, na verdade. Mas, aqui em palavras simples, né? Você tem a tutela provisória, a decisão de mérito, a rejeição de convenção de arbitragem, né? Os incidentes de desconsideração da pessoa, da personalidade jurídica, né? A gratuidade da justiça, a exibição ou posse de documentos de coisas, a gente tem muita coisa, mas vamos dividir aqui rapidinho. A tutela provisória, uma coisa que a gente tem que lembrar dela é justamente a sua exceção. Por quê? Por quê? É... Isso, obrigada. A tutela, ela é concedida na própria sentença. Então, né, seria impugnação por apelação. Já a decisão do mérito, né, ele vai abranger qualquer decisão que resolva mérito sem sentença. Então, né, o indeferimento da única prova é apelável, por exemplo, né? E aí você tem a rejeição de convenção de arbitragem, que é a decisão que rejeita a alegação de arbitragem, né? Então, a decisão sobre competência. E sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, ele é agravável, mas somente a decisão que resolve o incidente, né, que suspende o processo. Já na gratuidade de justiça, o que a gente tem que lembrar é que ela é agravável em deferimento do pedido e o acolhimento da impugnação que revogue o benefício, né? Em exibição ou posse de documento ou coisa, agravava a decisão do incidente de exibição contra a parte contrária, né? Já que o agravo, já o agravo como o agravo como detrimento de mérito. Pode passar. E aí acaba, né, as hipóteses no 11, que é justamente, mas vamos para cá. Antes, você tem a exclusão do litisconsórcio, né, que evita o desfazimento de todos os atos posteriores, né, depois passa para a rejeição de limitação do litisconsórcio multitudinário, né, que só a rejeição do pedido é agravável. Depois tem intervenção de terceiros, que a intervenção de terceiros tem uma coisa muito importante, que é justamente a exceção do amicus curiae, porque ele é irrecorrível, certo? E o efeito, e aí depois você tem o efeito suspensivo a embargo de execução, né, que reforça o que já foi dito no inciso 1, na tutela, e você também tem a redistribuição do ônus da prova, né, que é agravável tanto a redistribuição quanto a sua negativa. E bem, agora que a gente falou das hipóteses típicas, a gente tem que falar sobre os requisitos formais e prazo, que é de praxe no CPC. O prazo é 15 dias, todo mundo sabe disso, eu acho, né? Todo mundo que já fez estágio, que está fazendo estágio, sabe desse prazo. Só que a gente tem que lembrar que é o dobro para quando está se tratando de defensoria, fazenda, ministério, né? Entre outros. E bem, conteúdos obrigatórios da petição, é meio praxe isso, né? Nome das partes, exposição do fato e do direito, né? As razões do pedido de reforma e validação e o pedido, eles devem dialogar com a fundamentação da decisão agravada. Você também tem o nome e endereço completo dos advogados, né? Só que lembrando que não há juntado a complementação posterior das razões, né? Tudo deve acompanhar a petição de interposição. E bem, quando se trata de atos eletrônicos e atos de papel, tem algumas diferenças. Porque, por exemplo, o eletrônico ele não exige cópia, né? Você não tem prazo em dobro para o litisconsórcio com procuradores distintos.
E também, né, é dispensado o requerimento do artigo 1018, que é a comprovação de interposição. Já no físico, tudo isso conta, né? As cópias são obrigatórias, o prazo vale, e só tem uma coisa, né? As cópias, elas dispensam a autenticação, então basta a declaração do advogado. Pode passar. E bem, aqui no artigo 119 é basicamente um roteiro para o advogado. O que que vai acontecer? Então, primeiro você tem, né, a distribuição imediata e conclusão dos autos ao relator, depois vem um juízo de admissibilidade com um contraditório prévio. Na terceira parte, né, vem a apreciação de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, e aí você também tem a quarta parte, que é justamente, né, a intimação do agravado, seguindo os 15 dias, e do Ministério Público, se for cabível, e por último, né, a inclusão em pauta. Em até um mês da intimação do agravado, vai haver um julgamento colegiado de 3 julgadores, salvo decisão monocrática, né? Lembrando que agravo, ele só é protegido se o relator conceder esse efeito. Então, ele não tem um efeito suspensivo automático. Pode passar. E, bem, quando a gente fala de devolutividade ampla do agravo de instrumento, a gente tem que pensar em algumas coisinhas aqui. Por quê? Primeiro, primeira coisa que tem que vir à mente, o artigo 1013 do CPC. Por quê? Porque, embora previsto no capítulo de apelação, né, a regra geral é o quê? É a regra geral sobre o efeito devolutivo. Ou seja, né, vai ser aplicada uma analogia ao agravo de instrumento. E o tribunal, ele pode suprir vício de fundamentação ou já decidir essa questão, né, reforçado pelo cabimento de agravo contra decisões de mérito. E quanto à extinção do processo de julgamento, ele pode ser, né, pode extinguir, o tribunal pode extinguir esse processo principal ao julgar o agravo, utilizando a força da profundidade do efeito devolutivo. Então, se, né, identificar a questão de ofício, deve antes justamente intimar as partes, né, podendo até suspender a sessão de julgamento. Pode passar. E bem, falando de agravo pendente e sentença superveniente, é o seguinte: ah, Luísa, mas e se sobreviver? Se essa sentença sobreviver e o agravo ele tiver, como posso dizer? Se a sentença sobreviver e o agravo ele tiver lá mais para o finalzinho. Bom, o agravo de instrumento, ele é julgado antes da apelação do mesmo processo. Então, uma sentença superveniente, né, não vai prejudicar automaticamente esse agravo. Só que aí você tem que analisar de caso a caso. E aí vem o que quando mantém utilidade e quando não se mantém essa utilidade, mas se mantém a utilidade em regra, né, contra todos esses agravos que está ali, né, agravo contra decisão de mérito, decisão parcial de mérito, exclusão de litisconsórcio, entre outros. Já quando tira essa utilidade é no agravo contra a tutela provisória, né, confirmada pela sentença, porque aí a discussão vai migrar para apelação. A única exceção, né, é se a sentença ela julgar procedente pedido cuja tutela foi indeferida, porque aí o agravo ele vai permanecer útil. Ana? Pronto, boa noite. Meu nome é Ana Márcia. Eu vou dar seguimento na apresentação, falar um pouco sobre apelação no processo civil brasileiro, que é o aspecto, temos os aspectos teóricos e práticos do principal recurso previsto no CPC de 2015 e o instrumento de concretização do grupo grau de jurisdição. Mas o que é de fato a apelação, né? Vou fazer um apanhadozinho aqui antes de iniciar, que eles têm algum passo a passo desses recursos e vem explicando no decorrer da apresentação. O que de fato seria a apelação?
o recurso é utilizado para impugnar uma sentença proferida pelo juízo do primeiro grau, ou seja, ela está prevista no artigo 1009 do Código de Processo Civil, que permite que a decisão seja reexaminada pelo tribunal, ou seja, por um superior, ou seja, desembargadores, e, com uma decisão monocrática ou colegiado seguindo de outros colegas. Ou seja, a sua principal finalidade é a de garantir que a sentença ela possa ser revista caso contenha erros de fato ou erros de direito, assegurando uma maior segurança e uma prestação jurisdicional mais justas para as partes, ou seja, o vencedor da ação ou não, né? Ou seja, o recorrido, ele também vai ter o direito de recorrer a uma sentença da qual ele se ache, vamos dizer, injustiçado. Além disso, a apelação ela concretiza importantes princípios constitucionais, como o devido processo legal e o contraditório, que eu vou falar aqui no decorrer da apresentação. Ou seja, a apelação ela é cabível contra a sentença, destinada a submeter a uma decisão judicial no reexame por um órgão hierarquicamente superior. Está prevista no artigo 1009 do CPC 2015. Ela também tem fundamentos constitucionais, ou seja, está respaldada pela Constituição. A apelação, ela encontra respaldada nos princípios do Estado Democrático de Direito, que, embora o duplo grau não esteja expressamente previsto na Constituição, ela decorre de direitos fundamentais, como o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54, o contraditório e a ampla defesa, o artigo 5º, 55 da Constituição, acesso à justiça, segurança jurídica e motivação das decisões judiciais. Passar. Ainda sobre os passo a passo do segmento do recurso de apelação, eles têm alguns requisitos, que o cabimento da apelação, que está prevista no artigo 1009 do CPC, que é da sentença cabe apelação, toda decisão que extingue ou resolva o processo, a sentença é impugnada. Ou seja, ganhando ou perdendo, as partes têm o direito de recorrer. Ela também se desdobra com resolução do mérito, que está prevista no artigo 485 do CPC, que é a sentença que extingue o processo sem análise do mérito, e com resolução, que está prevista no artigo 487 do CPC, que é a sentença que decide o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor. A legitimidade do prazo, né, e o preparo é todo um requisito também do recurso de apelação, onde vai ser examinado a parte vencida, que vai ter legitimidade para o pedido desse ingresso dessa apelação, a parte vencida, parcial ou total, né? O Ministério Público como fiscal da lei e o terceiro prejudicado está previsto no artigo 996. O prazo é de 15 dias úteis, contado de forma com os artigos 219 a 1003 do inciso 5º do CPC, e o preparo e recolhimento das custas, parte, remessa e retorno, sob pena de deserção, prevista no artigo 1007, ressalvada a hipótese de gratuidade de justiça. Ou seja, deserção é quando ele perde esse prazo e aí ele ou deixa de pagar as custas, né? Ou seja, se ele não paga essas custas no tempo hábil, se ele pagar metade, ele pode ser intimado e dado um prazo a essa parte para que complemente. E se não fizer o pagamento integral das custas, esse recurso ele não é reconhecido e ainda tem pena sob deserção. O que quer dizer? O valor que o juiz vai, o que o desembargador, no caso, né, vai relatar é que se ele não pagou o prazo no tempo, não recolheu as custas no tempo hábil, ele vai ter uma nova oportunidade, mas esse valor vai ser dobrado, ou seja, ele vai pagar 2 vezes o valor que seria de uma juntada
das custas processuais. E se o processo ele também tem esse requisito, que se ele for 100% digital, não existe a taxa, a custa de remessa e retorno, ela não é cobrada porque o processo é 100% digital. E o efeito devolutivo, ele consiste na transferência da matéria impugnada ao tribunal para um novo julgamento, observando o princípio tanto devolutio e quanto appellutio, né? E a regra geral é que o tribunal aprecia apenas questões expressamente impugnadas pelo recorrente, e a exceção da ordem pública são matérias de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, independente da provocação da parte. Ou seja, pode resolver monocraticamente e dar uma decisão, né? Pode passar. O efeito suspensivo. Como regra geral, a apelação possui um efeito suspensivo que está previsto no artigo 1012 do CPC, impedindo a imediata produção dos efeitos da sentença. Mas o que quer dizer isso? Ele pode ou não surtir seus efeitos. Isso é de acordo com o que está previsto em lei. Temos a proteção da imediatabilidade, tutela de exceções, casos específicos previstos em lei, proteção temporária de um direito e aplicação rápida e sem demoras. São alguns dos requisitos. A garantia da segurança do bem jurídico, a ausência de efeitos suspensivos em determinadas hipóteses, ela visa preservar a efetividade de decisões urgentes ou de natureza alimentar. Já o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente ele deve demonstrar de forma fundamentada os motivos pelas quais a sentença deve ser reformada ou anulada. Não, o mero inconformismo não é o suficiente, ou seja, a minha satisfação ela não é suficiente para eu pedir para modificar uma sentença. Eu tenho que estar embasada, né, demonstrar o que de fato não foi apreciado naquele momento do julgamento da sentença do primeiro grau para que se recorra a uma segunda instância alegando esses pedidos para que o meu pedido seja atendido. Pode passar. Do juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. A apelação, ela percorre duas fases distintas da análise do tribunal, que uma é juízo de admissibilidade e a outra é juízo de mérito. Na admissibilidade, temos a verificação dos pressupostos recursais, que são a tempestividade, a legitimidade e interesse recursal, a regularidade formal e o preparo, que é o que eu já falei anteriormente. São analisados todos esses requisitos, recolhimento de custa, se realmente o recurso ele pode ser admissível ou não. E no juízo de mérito temos, ele pode negar provimento, dar provimento integral ou parcial, ou anular a sentença. Já a apelação adesiva, havendo sucumbência recíproca, a parte que não deu ou não apelou no prazo próprio, pode aderir ao recurso interposto pela parte contrária. Está previsto no artigo 997. Costumamos dizer que o recurso adesivo ele é um pouco invejoso, né? Porque quando a parte, ele apela, tipo, o réu, o autor ou o réu, né? O apelante ou o apelado, no caso de segunda instância, ele diz assim, tipo, quando ele vê aquela posição, aquele pedido da parte ré, ele diz assim, não, aqui também eu posso, porque ele pode entrar com uma contestação e tentar também modificar aquele pedido da parte contrária que está solicitando. Já a teoria da causa madura, ela está prevista no artigo 1013 do parágrafo 3º do CPC, que ela consagra que a causa madura, o tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, ainda que se reconheça a nulidade da sentença. Ou seja, eu entendo também aqui uma decisão monocrática, ele pode de logo resolver o problema. Né? Pode passar. Já os honorários recursais, ao julgar a apelação,
ou seja, o recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, observados os limites legais, que são mínimos e o máximo por faixa etária, né? Artigo 85, parágrafo 2º e 3º. Ele não pode majorar nem para mais e nem para menos, ou ele mantém ou acrescenta, ou seja, ele dá um limite que fique bom para as partes, não prejudique nem a um nem a outro. É como ele fala aqui, mínimo e máximo. Ele mantém uma faixa etária para que a decisão seja equilibrada. E é isso. Bom, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre recurso especial e recurso extraordinário. Bom, os dois são recursos de origem excepcional, ou seja, eles têm como objetivo defesa da ordem jurídica e uniformização das leis. Eles são cabíveis contra decisões de última ou única instância proferidas por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Eles não servem para rediscutir ou avaliar fatos ou provas. Bom, os dois recursos, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm fundamento constitucional. O recurso especial, com fundamento no artigo 105, parágrafo 3º, da Constituição de 88, e o recurso extraordinário no artigo 102, parágrafo 3º do artigo da Constituição de 88. O recurso especial é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto o recurso extraordinário é julgado pelo Superior Tribunal Federal. O recurso especial tem como objetivo uniformizar a interpretação da lei federal e infraconstitucional, enquanto o recurso extraordinário de tutelar a supremacia da Constituição Federal. Hipóteses de cabimento. O recurso especial, ele pode ser aplicado, né, interposto, para contrariar tratado ou lei federal ou negar vigências, julgar válido ou inválido o ato de governo local contestado em face de lei federal, ou dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído por outro tribunal. Ou seja, ele pode ser usado como uma forma de sanar uma divergência muito grande entre duas aplicações. Tipo, um tribunal aplicou de uma determinada forma e outro tribunal aplicou de uma forma completamente diferente. O recurso extraordinário pode ser aplicado, né, para contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Os recursos, eles dividem em alguns requisitos, né? Que são o pré-questionamento, matéria constitucional federal deve ter sido debatida e decidida na instância de origem, o esgotamento das instâncias ordinárias, sistema de recursos repetitivos. Quando há multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, aplica-se o rito dos artigos 1036 a 1041 do CPC. Repercussão geral. Esse é aplicado apenas ao recurso especial. O recorrente de demonstrar que a questão constitucional transcende o interesse subjetivo das partes. Os efeitos dos recursos são, via de regra, não possuem efeito suspensivo automático, previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, sendo possível requerer tutela de urgência para o atribuí-lo. Não possui efeito devolutivo amplo. O Tribunal Superior fica adstrito às questões federais constitucionais especificamente impugnadas, sem a realização do mérito da matéria fática. E é isso. Olá, boa noite. Eu vou falar agora sobre o agravo, né, em recurso especial e extraordinário.
Aí, como a gente já viu, né, a questão do recurso especial extraordinário, para que serve o recurso chamado agravo? Na verdade, o agravo, né, em sede recursal, serve justamente para que você destrave, né, destranque um recurso que ele não foi admitido lá para o STF ou para o STJ, enfim. E aí a gente consegue encontrar isso daí, ele está no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Como a gente já sabe, o código ele já está aí há mais de 16 anos, e, na verdade, esse artigo em si, ele foi o que mais gerou confusão na prática, né? Porque até hoje muitos advogados, eles continuam errando, né, com relação a qual o recurso certo a ser utilizado. Agora, a gente, para entender melhor como é que funciona a questão desse agravo, né? Imagine o seguinte caminho. A parte, né, seja a parte ré ou a parte autora, né, a parte, enfim, que quer destravar, perdeu, né, no tribunal de origem, seja TRT, TJBA, TJ São Paulo, enfim, ou qualquer outro tribunal, e quer levar, né, esse caso ao STJ e ao STF, né, entendendo qual seria o caso ali a ser tratado. Lembrando que existem pré-requisitos, né, para que possam ser utilizados esses recursos de especial e extraordinário. Só que antes de chegar ao STF e ao STJ, esse recurso ele passa por um filtro, né? E esse filtro ele vai lá para o presidente ou vice-presidente do próprio tribunal, né? Que ele vai analisar e vai verificar se está sendo cumprido os pré-requisitos, né? Para que esse recurso ele possa subir, né? Se não está preenchendo esses pré-requisitos, esse recurso ele vai não ser admitido, né? Ele vai inadmitir o recurso, ou seja, ele vai barrar a subida desse recurso. E é contra essa inadmissibilidade que cabe o agravo, né, presente no artigo 1042. Mas nem sempre cabe esse agravo, né? E aí isso é o mais importante. Mas o que gera esse agravo? O que gera isso na prática, né? Esse erro na prática? O artigo 1042 ele tem uma exceção expressa, né, que se o recurso ele foi barrado, seja pelo motivo do tribunal de origem aplicar a tese de recurso repetitivo ou tese de repercussão geral, não cabe esse agravo, né? Ou seja, se ele usar o recurso repetitivo ou repercussão geral, esse agravo ele não vai subir, ele não vai caber. Por quê? Porque o tribunal ele acaba entendendo, né, que esse tema não vai ser julgado novamente, né? Para que possa subir, né, tem que ser uma tese que não tenha sido fixada ainda pelo STJ ou pelo STF. Então, não faz sentido mandar, né, o processo subir se por uma decisão que já foi tomada anteriormente. Nesse caso, o correto seria interpor o chamado agravo interno, né, que está previsto no artigo 1030, inciso 2º, que foca na questão do próprio tribunal de origem. Mas aí tem uma questão que também é muito importante, que se chama erro grosseiro. O erro grosseiro, ele tem uma consequência muito séria, né? Que ele impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A gente lembra da questão da fungibilidade, né? Que a gente tem em sala de aula, que é quando uma peça ali, ela tem os pré-requisitos, né? Ela não tem, por exemplo, não tem um nome de agravo interno, tem outro nome, mas por ter ali os pré-requisitos todos sendo cumpridos, acaba passando. Nesse caso, no chamado erro grosseiro, isso não acontece. O recurso, ele, de certa forma, o tribunal, como eu falei, ele poderia aproveitar o recurso errado como se fosse o certo, mas nesse caso, quando o erro é grosseiro, ou seja, quando a lei é clara, né, e não existe aquela dúvida objetiva, essa benevolência, digamos assim, né, dos magistrados não se aplica, ou seja, o recurso ele não é reconhecido. Isso aparece em vários julgados, isso aí é frequente de forma constante. E aí, Paula, como é que eu posso interpor esse recurso de forma correta? E aí pode passar o slide também, eu acabei falando aqui, esqueci de passar, mas, enfim, eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente precisa observar algumas regras. Primeiro, a gente vai impugnar, né, especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade. Ou seja, se a decisão teve 2 fundamentos para barrar o recurso e a parte só atacou um, o STJ, né, aplica a súmula número 182, né, e não reconhece esse agravo. Ou seja, isso já foi firmado, inclusive, pela própria Corte Especial. Lembrando que também existe o prazo de 15 dias, como a Luísa já falou aí, né, um prazo praticamente, o prazo não conhecido, que é o prazo de 15 dias. E, por exemplo, se por nesse meio tempo o embargo de declaração, né, contra essa decisão de inadmissibilidade, não vai interromper o prazo ainda vai continuar correndo, né? Então, por fim, né, existem também as chamadas situações híbridas, que são quando 2 recursos cabem ao mesmo tempo. Ou seja, imagine que o tribunal, né, de origem, ele barra o recurso especial por 2 motivos diferentes. Um deles é a aplicação de uma tese repetitiva, por exemplo, e o outro é com relação a algum fundamento autônomo, qualquer. E aí, o que a parte pode fazer? Nesse caso, né, a jurisprudência majoritária, né, ela diz que os 2 recursos cabem simultaneamente. Ou seja, para o fundamento repetitivo, cabe o agravo interno no tribunal de origem, e para o outro fundamento, cabe o agravo, né, conforme o artigo 1042 do STJ. Ao STJ, no caso. A parte não pode misturar tudo, né, em um só recurso. Por fim, é isso, atenção mesmo, a aplicação, é algo que a gente aprende na prática muitas vezes, mas ao longo da trajetória, né, do direito, acaba se tornando algo mais fácil de ser entendido. E é isso, muito obrigada. Ingrid? Oi, Ingrid, eu esqueci que o microfone estava desligado e eu falando e boa noite, eu sou a Ingrid Ribeiro, eu vou falar um pouco sobre processo cautelar. Pode passar a Beca, por favor. Bom, o conceito de tutela cautelar ou processo cautelar nada mais é do que um instrumento processual que é destinado a assegurar o resultado útil de um processo ou de um direito que está a ser discutido em juízo, protegendo pessoas, bens, provas contra o risco do dano decorrente da demora ou da prestação jurisdicional. Ela é uma espécie de tutela provisória que, junto com a tutela antecipada e a tutela de evidência, ambos previstos no artigo 294 do CPC, que tem a finalidade de proteger, de assegurar o resultado útil do processo e não de satisfazer o direito material. No CPC de 73, era um processo autônomo, ou seja, ela era separada sozinha. Já no de 2015, houve a mudança e ela passou a ser tratada como dentro da tutela provisória, que está prevista no artigo 294 a 311 do Código de Processo Civil de 2015. Pode passar, por favor. Bom, os requisitos para conceder a cautelar. A concessão de qualquer tutela de urgência cautelar ou antecipada exige a presença da cumulatividade dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, que é os elementos que evidenciem a plausibilidade das alegações da parte, um juízo de verossemelhança e não de certeza. O perigo in mora, que é o perigo da demora, fundado no receio do dano ou do risco ao resultado útil do processo, caso a medida ela não seja concedida de imediato. No artigo 300, parágrafo 1º, ainda permite ao juiz exigir uma caução real, a fidejussória idônea, para ressarcir eventuais danos que a outra parte venha a sofrer, podendo dispensá-la se a parte economicamente for declarada hipossuficiente ou não puder oferecer. E ele também pode dispensar ao final do processo. Pode passar, por favor. Bom, as características da tutela cautelar
é a instrumentalidade, que serve ao processo principal e não o direito material em si, como falei anteriormente. A acessoriedade, houve a mudança, né, a partir do CPC de 2015, ou seja, ela depende da existência atual ou futura de um processo principal, porque ela age como um acessório de um processo. A provisoriedade, ou seja, ela destina a durar até que sobrevenha outra decisão e que a confirme, revogue ou a modifique até a prolação da sentença no processo principal. A revogabilidade ou a modificabilidade, que pode ser revista a qualquer tempo, com base no 296 do CPC, diante de cognição sumária ou mutabilidade da situação fática. Beca. Bom, as características, dando continuidade, a sumariedade da cognição, onde o juiz ele concede com base no juízo de probabilidade e não de certeza, como falado anteriormente, não faz coisa julgada material, onde a decisão cautelar ela não julga o mérito do direito material discutido no processo principal. O poder geral da cautela está previsto no 297 do CPC, onde o juiz ele pode determinar medidas e julgar as mais adequadas a cada caso. Hoje, o sistema ele é atípico, onde não existe um rol fechado de cautelares, como no CPC de 73. Pode passar, Rebeca. Bom, a diferença entre a cautelar antecedente e a incidental. A antecedente, ela está prevista no 305 ao 310 do CPC, ela é antecedente, né? O próprio nome já diz, ela é pedida antes do pedido principal. Depois de concedida, o autor ele tem 30 dias para poder complementar ou aditar com o pedido principal, no mesmo processo. Se o autor não fizer isso, a não efetivar na medida de 30 dias, ele perde a ação principal. A cautelar perde a eficiência. Já a cautelar, ela perde a eficiência, previsto no 309. Já na incidental, que é prevista no 295, ela é pedida durante o processo já em curso, ou seja, ela não precisa de uma nova petição inicial nem de um aditamento, e não há custos adicionais, como na anterior. E alguns exemplos de medidas cautelares o arresto, onde apreende os bens indeterminados do devedor, o sequestro, que apreende um bem específico ou litigioso, a busca e apreensão, que nada mais é do que localizar e retirar da pessoa ou coisa, o arrolamento de bens, onde descreve e individualiza os bens, a produção antecipada de provas, protesto, notificação, exibição de documentos. Pode passar, Rebeca, por favor. Bom, eu coloquei um quadro comparativo, né, da cautelar, da antecipada e da evidência, onde dá para se ver as diferenças. O critério onde se tem finalidade, a tutela cautelar ela tem como finalidade assegurar e proteger o resultado útil do processo. Já a antecipada, ela busca satisfazer desde logo o direito material afirmado, e já a tutela de evidência, ela busca satisfazer o direito independentemente de urgência. O requisito principal de todas as três. O requisito principal da cautelar é a fumus bonis iuris e a periculum in mora, como eu falei anteriormente. Na antecipada, é a fumus bonis iuris e o periculum in mora, a mesma coisa da anterior, com o dano irreversível. E a tutela de evidência, ela não exige urgência nas hipóteses dos 311. Base legal das três, a cautelar tem base legal no artigo 300, 305 e 310 do CPC, como antecipada no 300, 303 e 304, e a de evidência no 311. E a natureza do provimento da cautelar é a conservativa, protetiva, já antecipada, satisfativa,
E a tutela de evidência, a mesma coisa, satisfativa. A cautelar e a antecedente, ela não se confundem com a estabilização. O que isso quer dizer que a estabilização está prevista no 304, ela é exclusiva da tutela antecipada antecedente. Se ninguém recorre, ela se torna estável e o processo é extinto. Já a tutela cautelar antecedente, ela não estabiliza, sempre exige um aditamento do pedido principal no período dos 30 dias, previsto no 308. Pode passar, Beca, por favor. Eu vou falar um pouco sobre agravo interno. Pode passar. Bom, o agravo interno, ele é um recurso cabível contra a decisão monocrática proferida por relator em um tribunal com o objetivo de submeter a matéria decidida em controle de órgão colegiado competente. Ou seja, o agravo interno cabe quando uma decisão é tomada somente por um julgador, no caso, desembargador, e aí entra com agravo interno para fazer com que essa decisão ela seja discutida por um órgão colegiado, que no caso passa a ser para vir depois do acordo. Quando cabe o agravo interno? Quando o relator nega o seguimento a um recurso, quando o relator dá ou nega provimento a um recurso com base no 932, ou seja, já a matéria já pacificada, quando o relator concede ou nega provisória em ação de competência originária do tribunal, ou quando decide sozinho sobre a admissibilidade da apelação, agravo de instrumento, recurso especial ou extraordinário. Beca. E por que que ele existe? Bom, o agravo interno, ele existe para poder concretizar o princípio da colegialidade, ou seja, tornar aquela decisão que foi tomada monocraticamente para que ela seja discutida pelo órgão colegiado. E uma coisa importante também é que o agravo interno, ele não muda o processo de instância, o processo mantém na mesma instância, no mesmo, não, isso na mesma instância, isso mesmo. E só muda a forma de como ele vai ser julgado. Antes ele foi julgado monocraticamente e vai passar a ser julgado através de um órgão colegiado. Bom, o prazo de legitimidade e competência. O prazo é 15 dias úteis, assim como todos os outros recursos, exceto o embargo de declaração, que são 5 dias. E quem pode recorrer a este recurso é a parte prejudicada, o Ministério Público e os terceiros interessados no processo. E quem julga, como eu falei, é o próprio órgão colegiado ao qual pertence o relator, ou seja, não vai para outro tribunal. É dirigido pelo relator, que pode se retratar ou levar ao colegiado. O agravo de instrumento, ele está bem específico, previsto no artigo 1021 do CPC. Pode passar, Beca, por favor. Impugnação específica, é um recurso que precisa impugnar especificamente os fundamentos da decisão do relator, como previsto no parágrafo 1º. Se só repetir argumentos anteriores, pode ser considerado inepto e manifestadamente improcedente. O que isso quer dizer? Quando se entra com agravo interno, a decisão, no caso, depois vai vir um acordo, o relator, os relatores, no caso, precisa impugnar e precisa fazer novos fundamentos relacionados a esse recurso, diferente da decisão anterior. Caso contrário, ela passa a ser improcedente, porque dá-se a entender de que, se continua da mesma forma, não tem por que interpor o recurso, né? O procedimento resumido, bom, o agravante interpõe o recurso, o agravado ele pode representar as contrarrazões, que é o prazo de 15 dias, como a gente sabe. O relator ele pode se retratar ou levar o caso ao colegiado com o seu voto.
ele pode ser julgado em sessão virtual e o colegiado ele decide, mantém, reforma ou anula a decisão. Pode passar, por favor. E quais são os efeitos do agravo interno? Em regra, ele não tem efeito suspensivo automático. O relator ele pode conceder um efeito suspensivo se houver risco de dano grave da probabilidade do provimento. Ele tem um efeito devolutivo amplo, ou seja, ele devolve toda a matéria decidida ao colegiado para que ela seja revista e que eles se mostrem os pontos que vão ser impugnados ou modificados depois da discussão. Vem a multa por agravo interno indevido, se o colegiado, por votação unânime, considerar o recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente, pode aplicar uma multa de 1 a 5% sobre o valor da causa. E se reincidir o novo recurso, só pode ser interposto com o depósito prévio da multa, exceto Fazenda Pública e os beneficiários da gratuidade da Justiça. Base legal, tudo que eu falei, está tudo previsto no artigo 1021. Pode passar, por favor. E aqui no final eu coloquei o artigo 1021 do CPC, onde ele fala e explica tudo que eu falei anteriormente sobre o agravo interno. E passo minha fala para Thalita. Boa noite, eu vou falar sobre embargo de declaração. Diferente do que as meninas falaram anteriormente, embargo de declaração, ele não é direcionado a um tribunal superior. Ele é direcionado ao próprio juiz que proferiu a decisão. Pode passar. O embargo de declaração, ele está previsto no artigo 1022 do CPC. Ele tem hipóteses para que a parte embargue uma decisão ou uma sentença. Se ele entender que há contradição, que é quando o juiz se contradiz na própria decisão, quando há obscuridade, ou seja, não ficou claro o que o juiz quis dizer naquela decisão. A omissão acontece quando a parte pediu alguma coisa ou usou alguma fundamentação e o juiz deixa de analisar isso quando vai proferir a decisão. E o erro material é coisa de matéria. Ali, vamos dizer que na minuta saiu que o valor para a parte pagar seja X, mas aí a parte entende que não é X, é Y, porque o juiz não se atentou na hora do cálculo. Pode passar. Como já foi dito, a maioria dos recursos tem 15 dias para ser apresentado. Já o embargo de declaração é o único que tem 5 dias. Ele não recolhe custas porque ele continua dentro do próprio processo. Então, ele não tem que recolher uma custas para subir porque ele não sobe, ele fica na mesma jurisdição. O magistrado, assim como o embargo tem 5 dias, o magistrado tem 5 dias para decidir. Em prática, isso não acontece, porque são muitos processos, mas o CPC prevê que é 5 dias para o magistrado decidir sobre. A fungibilidade. Pode acontecer de o juiz entender que a parte queria entrar com agravo interno. Então, ele vai usar o embargo, vai pedir para ele alterar, fazer retificações e acolher o embargo como agravo interno, se ele entender que o recurso usado foi indevido naquele momento. Os efeitos dos embargos é que ele interrompe prazos para outros recursos. Por exemplo, tem uma sentença, mas aí a parte embarga. Ali cortou, interrompeu o prazo do recurso. Quando sair a decisão que analisará o embargo, que vai analisar o embargo, a partir dali vai se contar um novo prazo. Não conta de onde parou. Abre mais 15 dias para a parte apresentar apelação. Efeito suspensivo. O embargo não tem efeito suspensivo, a não ser que o juiz ele decida colocar o efeito suspensivo quando ele entender que tem ali um dano, que não tem probabilidade do direito. Efeitos infringentes. O embargo ele pode modificar uma decisão completa, então ele há um efeito infringente. E existe também os embargos protelatórios, que são quando acontece assim, a parte já está perdendo no processo e ela começa a embargar decisões para que essa decisão não seja cumprida. Aí, o juiz, entendendo que a parte só está embargando para que a decisão não consiga surgir efeitos,
ele vai proibir, ele não vai aceitar mais embargos nenhum, e ele vai, a consequência disso é aplicar uma multa. E essa multa, se não for paga, a parte não poderá entrar com outro recurso. Pode passar. Agora, os embargos divergentes. Os embargos divergentes é diferente. Pode passar. Os embargos divergentes, eles são direcionados ao STF e ao STJ. Por quê? Existem momentos em que ali, dentro do STJ e no STF, há turmas. No STF tem 2 turmas, no STJ tem mais, porque tem mais ministros. Quando essas turmas começam a se decidir, desses tribunais começam a decidir diferente, aí cabe embargos divergentes. As hipóteses são divergência entre acordos do mesmo tribunal, que é no caso, no STJ, as turmas do STJ, ou as sessões, se eu não me engano, se chama de sessões ou turmas, começam a decidir diferente, sendo que é o mesmo tribunal. Ou da mesma coisa o STF. O STF se divide em 2 turmas se um presidente fazer parte de uma delas. Se as 2 turmas começarem a decidir diferente, aí cabe embargo divergente. Divergência sobre questões de direito material processual. As turmas, as sessões não estão decidindo sobre o mesmo, por exemplo, a mesma súmula, o mesmo artigo de forma diferente. Isso aí também é hipótese de embargo divergente. Cabimento mesmo quando o acordo não conhece do recurso, mas analisa o mérito, a controvérsia. Existem momentos que eles não acolhem o recurso, mas aí na outra turma está discutindo sobre a controvérsia. Também é em pauta de embargos divergentes. E decisões da mesma turma após a alteração da maioria de seus membros. Vamos supor que aqui está dividido em 2 turmas, e dessas 2 turmas, 2 ministros saem e chegam novos. E a partir que esses novos chegam, a turma começa a decidir diferente. Então, também é hipótese de embargo de divergência. Pode sim embargar uma decisão da mesma turma por ter modificação dos ministros e a turma começar a decidir diferente. Uma diferença importante, difere do IRDR. IRDR deixa eu só ver como é o nome da sigla, gente, só para incidente de resolução de demandas repetitivas. Incidente de resolução de demandas repetitivas não é a mesma coisa que embargo divergente. O IRDR acontece quando há vários processos sobre o mesmo tema. Vamos supor que é muito comum que vem na minha mente é RMC, que é Reserva de Imagem Consignável. Tem vários processos entrando sobre isso. Aí, a turma do STJ ou do STF, vamos dizer do STJ, pega esse tema e fala que vai decidir. A partir daí, suspende todos os processos que têm a ver sobre esse tema. Contudo, o embargo divergente não é sobre isso. O embargo divergente só altera um processo só. Então, o embargo divergente é algo que só envolve um processo. O IRDR não, envolve vários outros processos que, assim que sair uma decisão do tema, esse tema vai valer para todos os outros processos. E não cabe embargo de divergências contra o plenário do STF e a Corte Especial da STJ, porque esses aí eles não divergem. O tema que eles decidirem, ou a forma que eles decidirem, vai ser a forma que eles vão estar sempre decidindo. Então, não cabe embargo de divergência. E os requisitos? A pessoa, o advogado, vai precisar provar ali na hora de pedir que está tendo divergência. Não basta ele só pegar a ementa da decisão do acordo da turma A e pegar a ementa da decisão do processo dele. Isso aí não vai provar a divergência. Ele tem que falar, o ponto tal, o ponto tal. Tem que deixar claro que a turma entenda qual é a divergência. Porque só chegar e falar, vocês estão divergindo, não é o suficiente. Pode passar. Relação com o recurso extraordinário. O embargo de divergência, ele interrompe o recurso extraordinário. Vamos supor que o STJ está decidindo recurso especial. E aí, o STJ decide de uma forma, saiu o acordo. Desse acordo, a parte embarga. A parte, se tiver protocolado um recurso de extraordinário, esse recurso ele vai ficar parado até a análise do embargo de divergência. Por quê? Se o embargo de divergência for acolhido e ele alterar a decisão, o recurso extraordinário vai ter que também alterar. Se o embargo
de divergência não alterar nada, aí sim pode continuar o recurso extraordinário. O prazo é de 15 dias, não é igual ao embargo de declaração, e as limitações. O STJ, na súmula 168, já decidiu que não cabe quando a jurisprudência já está pacificada. O tribunal todo já está decidindo sobre aquilo, então está pacificada. O STJ também, na súmula 420, diz que não cabe embargo de divergências para rediscutir o valor de indenização por danos morais, e o STF, na súmula 598, não podem utilizar como paradigma julgados afastados pelo STF. Ou seja, esse julgado já não é mais usado. Então, aquilo ali não pode ser o paradigma para você levar de comparação quando você for entrar, opor, né, o seu embargo de divergência. Pode passar. Obrigado, Thalita. Boa noite. Eu vou falar agora, gente, sobre ação rescisória. Sou Kátia Albuquerque. Pode passar. O que é ação rescisória? Vamos começar. Então, eu entendi o que era ação rescisória na nossa aula com o professor Politano e tirei uma dúvida muito grande, porque, para mim, o processo transitado em julgado acabou ali, finalizou ali. E a ação rescisória, naquele dia, me trouxe essa novidade, que até então eu não desconhecia. A ação rescisória, ela é a exceção à regra quanto à coisa julgada definitiva. E ela é abraçada pela lei, pelo Código do Processo Civil, do artigo 966 até o artigo 975. Então, é uma ação que existe para desfazer uma decisão que já transitou em julgado, e essa decisão ela tem um vício grave. Então, esse vício grave que ocorreu dentro dessa decisão, mesmo ela transitando em julgado, ela pode sofrer uma ação rescisória. Então, a ação rescisória é a exceção à regra da coisa julgada definitiva. Então, mas a ação rescisória ela cabe contra quem? Então, a ação rescisória, pode passar, Beca, por favor. Pronto. A ação rescisória é uma ação autônoma. Outra coisa nova. Nós estávamos discutindo aula o recurso e o professor veio com a ação rescisória. Eu também entendia que era um novo recurso, um recurso muito bom, por sinal. Mas não é, é uma ação autônoma de impugnação. Então, o objetivo da ação rescisória é desconstruir, é rescindir uma decisão de mérito já transitada em julgado, justamente para romper, excepcionalmente, a segurança jurídica da coisa julgada. Ela é cabível nas hipóteses taxativas da lei. Outra coisa que nos levam a lembrar, né? Por quê? Porque a lei deu essa ação de impugnação para rescindir uma decisão, né, de um magistrado, mas com hipóteses taxativas previstas em lei. Tem que estar dentro dessas observações das normas. Não estando nessas hipóteses taxativas em lei, não é cabível. E outra, ela não é só cabível contra a sentença, ela cabe a qualquer decisão de mérito de trânsito julgado, sentença, acórdão, até decisão interlocutória de mérito, como que reconhece a prescrição na parte dos pedidos, também cabe como a decisão de que homologa uma autocomposição, e também como uma transação ou um reconhecimento do pedido, conforme o artigo 966, acho que é no parágrafo 4. Então, pode passar, Beca, por favor. Hipóteses cabíveis. Então, ainda no artigo 966, aquelas hipóteses que eu falei anteriormente, taxativas dentro do processo, elas são 8. São 8. 8 incisos. Pronto. Esses 8 incisos, vale destacar que existem alguns que são mais cobrados, como o inciso 1, que trata da decisão proferida da prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ou seja, a ação ilícita do juiz ou uma decisão tomada para âmbito pessoal ou de benefício próprio,
ou seja, um crime feito pelo juiz, e isso for visto dentro do processo, esse inciso 1 é de suma importância. Então, isso já é das hipóteses de cabimento de uma ação rescisória. A incompetência, fato. A incompetência é o juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. Fato. Nós já discutimos isso em sala, já sabemos que a decisão proferida por um juiz impedido, ela absolutamente cabe à ação rescisória. O dolo, a coação, a deixa eu ver aqui, simulação. Eu coloquei essa palavra porque eu também não tinha entendido, justamente para fazer um adendo aqui. É a decisão fundada em prova falsa. Então, isso também cabe numa das hipóteses. O inciso também 7, ele é de quando o autor obtém uma nova prova e é capaz de garantir o pronunciamento favorável que ele não pode utilizar antes. Nesse caso, a gente pode pegar como exemplo alguns casos de pessoas que são supostamente acusadas por um crime. Ela é feito um julgamento e ela é julgada responsável por aquele crime, responde, é presa por aquilo, e depois de presa, de cumprir pena, de transitar em julgado, foi verificada uma prova que naquele momento não foi cabível e que aquela prova vai rescindir aquela decisão, vai mostrar que ele não é culpado. Então, nesse caso, cabe uma ação rescisória com base nisso. Os demais incisos trazem de dolo, coação, parte da parte vencedora ou da simulação de colusão entre as partes, ofensa à coisa julgada, a violação que manifesta as normas e o erro fático de verificar verificável pelo exame dos autos, o que Natiele acabou de falar. Se for verificado um erro, de fato, verificado pelo exame, por exemplo, como ela mesma disse, nos autos constava uma contestação da parte, e o juiz julgou a revelia de não ter sido contestado. Verificando os autos, foi visto que existia essa contestação. Então, a ação pode ser cabível também por essa hipótese. E as demais, todas as hipóteses estão dentro são 8, estão dentro do artigo 966 e são taxativas. Pode passar, Beca, por favor. Pronto, legitimidade. Essa é uma parte que eu também gostei. Quem pode propor? Todos. As partes do processo original, todas as duas partes podem propor. Os sucessores, a parte não está mais, teve o sucessor, pode propor. O terceiro juridicamente interessado, também, que já foi explicado quem é esse terceiro juridicamente interessado pelas colegas, também. O Ministério Público, de duas vértices, quando ele deveria ter tomado ciência e ter feito a intervenção, quando ele deixou de ser provocado para intervir, porque ele trabalha como fiscal da lei. Então, o Ministério Público pode entender que aquela ação feriu algo que ele pode defender e, mesmo transitado em julgado, ele pode entrar na ação e pedir a rescisão dela. A mesma coisa o terceiro juridicamente prejudicado. Houve uma partilha de bens, foi informado que os pais ali só tinham 2 filhos, fez aquela partilha, tudo bonitinho, transitou em julgado, aí foi descoberto que tinha um terceiro filho. Mas agora já foi. Foi não. Pega o terceiro, esse que não foi o terceiro filho, pode entrar com ação rescisória, munido das documentações com legitimidade, tudo ok. Essa ação vai ser rescindida ou modificada, e ele pode entrar com ação rescisória. E também a gente vai buscar como exemplo o processo do nosso presidente. Então, muita gente fala, ele não foi julgado. A incompetência de julgamento extinguiu o processo. Então, foi a ação rescisória também que coube nesse processo do nosso presidente. Prazo. Bem diferente de todos os prazos que nós discutimos entre os recursos, dei mais recurso falado com a nossa equipe, o prazo da ação rescisória, ele é decadencial. Já sabemos que decadencial é aquele prazo contínuo, é aquele prazo que conta de fora a fora, independente de feriado, independente de dias úteis. Então, são de 2 anos e ponto. A última decisão do processo saiu. Dessa última decisão é contado 2 anos. A decisão saiu 22 de julho de 2026, hoje.
22 de julho de 2028, acabou o prazo para poder propor a ação rescisória. Caso esse 22 de julho caia em um feriado jurídico ou um prazo de recesso, aí sim, o próximo dia útil fica valendo e passou isso, não tem como resolver mais nada. E agora, sim, existem exceções. Exemplo, a contagem de prova. Aquele cara que foi preso injustamente, ficou preso 20 anos, foi descoberto que ele foi preso porque matou a mulher está viva. A mulher aparece viva. Esse cara, porque passou os 2 anos, não. Existem as exceções. Então, existem as exceções que está dentro da própria lei e aceito a ação rescisória neste caso. Pode passar, Beca, por favor. A competência. Pronto. Outra coisa bem importante. A ação rescisória, ela nunca é julgada no primeiro grau. Outra coisa importante, né? Ela nunca é julgada no primeiro grau. O competente é o próprio tribunal que proferiu a decisão recidenda, ou, hierarquicamente, o competente. Então, observa-se que as regras de organização jurídica e os regimes internos, ele se colocou de uma forma bem eficaz, a ponto de ser, organizado, né? Protegeu a segurança jurídica. Então, essa questão veio de grande importância, porque a partir desse tempo de não poder julgar a ação rescisória, ela vai ser analisada de forma mais... é uma ação rescisória, ela tem um peso, né? Então, não que o juízo de primeiro grau não tenha competência para esse julgamento, mas como o julgamento tem um peso maior, é sempre acima do primeiro grau que é julgado. O julgamento sempre é um órgão de colegiado, nunca de forma monocrática, é sempre de forma colegiada, sempre colegiado que vai julgar uma ação rescisória. A petição inicial deve cumular, quando for o caso, o pedido de rescisão da decisão e do pedido do novo julgamento, caso seja, fica tudo conforme o artigo 968, no inciso 1. O réu é citado para contestar, pode haver instrução e depois o processo é julgado pelo órgão do colegiado competente do tribunal. Então, o julgamento é sempre por no tribunal. Os trâmites parecem muito parecidos com os normais. Porém, existem outros requisitos muito importantes. Qual? Não é só, eu estou achando que isso está errado, eu vou entrar com ação rescisória. Tem custo para isso. Existe um depósito de 5% prévio que é feito como um filtro contra as ações de competência. Exemplo, eu acho que aquela ação está errada, tem problema, tem vício, não foi vista essa prova, foi esquecida, tal, o juiz não é competente. Eu acho que isso está errado. Eu entro com a ação. A parte que decidir entrar com a ação rescisória, ela vai pagar 5% em cima do valor da causa. Pronto, paguei esses 5% de multa. O que acontece? No julgamento da ação, da minha ação, foi julgada procedente, ou vai ter que ser refeita rescinde aí essa decisão, vamos julgar novamente, ou acorte essa prova e vamos refazer essa decisão. Esses 5% que eu paguei, me devolvem. Volta para o meu bolso. Mas a decisão que eu coloquei, a ação que eu dei entrada foi improcedente. A decisão que eu pedi para refazer não existe. Ou seja, esses 5% eu já perdi e vai para o bolso do réu. Passa para o bolso do réu. Não volta para mim, vai para o réu. Então, ele se reverte a favor do réu. Agora, se for, eu sou beneficiário de justiça gratuita, dou entrada nessa ação rescisória, é óbvio que eu não vou pagar esses 5%, porque eu já tenho esse benefício da gratuidade. E também os queridinhos, a Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria, a União, os estados e municípios, na maioria das vezes, também são isentos de pagarem essa taxa de 5%. Pode passar, por favor, Bequinha. O procedimento dos 2 juízos e nossa síntese final. O procedimento dos 2 juízos, eu já falei indiretamente nos posts anterior. A petição inicial, ela é para rescisão da decisão ou eventual novo julgamento. Então, surgiu novas provas.
vai ter que julgar novamente esse processo, porque essa prova é cabível, é aceita, é válida, vamos julgar novamente para saber qual vai ser o novo veredito. Beleza. Foi provado que aquele juiz era absolutamente incompetente. Rescisão, acabou. Ó, o nosso presidente, acabou. Beleza? O rapaz matou, foi preso porque matou a mulher está viva. Fato. Rescisão. E cabe também indenização, mas é outro procedimento. Vem a citação, que é dentro da lei, né, no inciso 5 da nossa lei, é fato, a citação, a contestação, o direito de contestação, a instrução, quando necessário, se for a depender de qual seja o evento, e o julgamento pelo órgão colegiado, que é um fato. Pronto. O primeiro juízo é reincidente. O juízo reincidente, a palavra já é autoexplicativa. O tribunal analisa a decisão, se ela deve ou não ser desconstituída, porque tem a questão de não ser. A ação, se ela for desconstituída, é uma ação rescisória. Rescindiu aquela ação, acabou. Aí, ok, rescindiu, está tudo certo, mas depende agora de provimentos de elaboração de novo a decisão do processo. Aí vai para o segundo juízo, que é o juízo rescisório, é judicium rescisorium, que se a decisão for vista aqui, por exemplo, que é aquele mesmo exemplo da prova, surgiu novas provas, vai haver um novo julgamento sobre o mérito daquele processo, para ver se é cabível. Então, é um caso de, exemplo, é um caso de, pronto, exemplo, o caso da incompetência absoluta. Eu vejo, aquele processo foi julgado por aquele juiz que era incompetente, passou para um novo juízo, vai ser julgado, é um processo novo, vai ter que ser julgado lá, ok? Pronto. Finalizando, a minha. Pode passar, Beca. Agradecendo a nossa apresentação, só vale destacar, gente, que a ação rescisória, em resumo, é uma exceção à regra da coisa julgada, só existe para casos mais graves, é prevista taxativamente no artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015. O prazo decadencial é de 2 anos, a contar do último despacho ou sentença feita no processo. Existe um depósito prévio como filtro de outras ações infundadas, pode envolver também 2 juízos, que pode rescindir a decisão quando cabível ou julgar novamente a causa. Obrigada. Pode passar, Beca, as nossas referências. E é isso, eu agradeço a presença de todas. E finalizamos nossa apresentação. Boa noite para todas. Para a gravação, Ingrid, para ver se ela vai salvar. Já parei.